Esse vídeo aqui só vai entender quem o Espírito Santo de Deus revelar. Se o Espírito Santo de Deus não te revelar, você não vai entender nada. É mais uma visão profética para o Brasil. Essa irmã que vai falar aí para vocês, que receberam da parte de Deus essa visão profética, é a irmã, a missionária Marta. Se não for para acreditar, se não tiver fé, não assista esse vídeo. Eu aconselho que você vai perder o seu tempo. Se você não tiver fé, não assista. Eu vou colocar o vídeo aqui agora. Eu sou o Sátrio Araújo, TV Paraú. Se você tiver um testemunho a contar, entre em contato comigo, tá bom? Entre em contato comigo, eu vou ter o maior prazer de colocar aqui o seu vídeo, o seu depoimento para servir de alerta para as pessoas. Vamos ao vídeo. Falta 10 para as 4 da manhã. O Senhor me despertou às 2 da manhã. Para concluir algo que ele me deu ontem, para concluir uma revelação, ele me explicar os sinais que ele tinha me dado. O Senhor tem me pedido para falar, para levar a mensagem dele, para alertar as pessoas em relação das coisas que vão acontecer cronologicamente, no seu tempo, cronológico, para direcionar o povo do Senhor. Muitas coisas que talvez eu venha falar, algumas pessoas não vão compreender muito, mas o Espírito Santo vai dar a revelação necessária. É só buscar, jejuar e orar, o Senhor vai te mostrar. Irmãos, ontem foi dia 25 de dezembro, hoje é dia 26, amém? Ontem eu tô aqui na casa do meu pai, e ontem eu saí no quintal, e quando eu saí no quintal, eu vi que como que no céu rugia. E como eu vi que era um rugido diferente, um som diferente de trovão, eu senti que não era trovão. Eu senti que era o Senhor falando alguma coisa. E era uma forma seguida, assim, como se fosse uma conversa. E eu falei com o Senhor, Senhor, eu já escutei a sua voz de trovão, mas eu não entendo como... Eu não estou entendendo o que quer me falar com essa voz, não. E aí eu tentava escutar e falei, Senhor, mas nada é impossível, né? Se tu queres falar alguma coisa comigo, fala, Senhor. Eu sei que eu tenho muito pouco entendimento para poder compreender tudo. Eu tenho dificuldade para poder compreender as coisas que o Senhor fala. Nós todos aqui na Terra temos muita dificuldade para compreender, Senhor. E equivocamos, interpretamos mal a sua palavra. Não somos perfeitos, necessitamos da tua revelação. E eu sei que se esse som que está saindo do céu nesse momento em cima da minha casa, o céu se colocou, se vestiu de gris. E as nuvens estavam preparadas para poder chover, né? E eu falei com o Senhor, Senhor, você quer falar comigo, quer deixar uma mensagem? Deixa, eu estou atenta, eu vou escutar as palavras, mas o Senhor precisa me explicar. Tudo que eu vejo, o Senhor precisa me explicar. Se está fazendo esse som no céu, é porque algo o Senhor quer falar comigo. Eu estou com os ouvidos atentos para poder te escutar. Me fala e me dá a explicação do que o Senhor falou. Parece muita loucura, né? Uma pessoa falar que está conversando com os trovão, né? Mas aí o que aconteceu? Eu olhei e eu vi que as nuvens de chuva vinham com muita velocidade. Inclusive eu chamei meu pai, e meu pai começou a olhar para o céu também. Meu pai tem 85 anos. E ele olhava, e eu falava com ele, a gente conversava. Eu falava assim, olha, eu nunca vi as nuvens andar tão rápido no céu, se juntar tão rápido assim. E elas se juntaram em cima da gente, assim, como se fosse chover aqui na minha cidade. Na hora que elas juntaram em cima de mim, eu peguei e falei com o Senhor, Senhor, eu não queria que chovesse hoje aqui, em cima de mim, na minha casa. E eu tenho que falar a verdade, o que eu fiz, por mais que pareça um absurdo e muitas pessoas criticam, eu ri. Eu soprei no céu. Eu soprei e falei para as nuvens se retirarem de cima da minha casa. As nuvens se retiraram e se colocaram em volta, como se fosse um círculo, assim, não completava um círculo, porque onde a minha visão alcançava, estava aí como uma tela. E aí eu comecei a observar e falei, Senhor, quando eu era pequena, eu deitava e eu conversava com o Senhor, mesmo não te conhecendo, mesmo não sabendo que o Senhor podia conversar com a gente, eu conversava com o Senhor, e no céu eu via muitas coisas bonitas, eu via se formando animais, flores. Eu ficava feliz, né, me deleitava com tudo isso, e conversava com Deus, né? Aí na minha inocência eu conversava com Deus, aí olhando para o céu, deitada numa grama, olhando para o céu, conversava com Deus. E falei com o Senhor, Senhor, eu sei que tu tens sinais nos céus pra gente. Começa a olhar, as nuvens começam a se formar, sabe? E ele falava assim comigo, olha e vê.
Aí eu peguei e olhei, e quando eu olhei para um determinado lugar, que era como se fosse o início, assim, eu vi a forma de um dragão, muito perfeita, a forma de um dragão. E eu falei, tudo bem, Senhor, eu vejo uma imagem do dragão. Depois eu vou, é como se for assim, né? Então no começo eu vejo um dragão. Aí depois eu vejo como se fosse uma carinha de urso, sabe? Com as orelhinhas assim, muito perfeita, assim. E uma carinha redonda, de ursinho. E quando eu olhei de novo pra essa carinha de urso, essa carinha de urso já não era uma carinha de urso. Era uma carinha redondinha com 2 chifrinhos, um daqui, outro daqui. Aí eu olhei aqui. Na hora que eu olhei aqui, eu vi como se fosse uma serpente. Aí eu fui e olhei aqui. Quando eu olhei aqui nessa direção, eu vi... Não, primeiro, antes de ver essa visão, eu tive essa. Na hora que eu olho assim, eu vi uma mão. E uma mão perfeita, fazendo assim, dando uma indicação. Essa mão me dava uma indicação. E eu falei, mas me indica pra quê? E pra onde? Então eu fui na direção, meus olhos foram na direção dessa mão que dava indicação assim, sabe? Então eu ia na direção dessa mão e essa mão tá dando indicação pra cá. Então eu vi que nessa nuvem aqui vai ter algum sinal, né? Aí na hora que eu olho, irmão, me desculpa, mas é um cronograma de tempo. E agora eu tô lembrando, não era aí não. Peraí. Antes da mão apontar, eu via, nessa direção, eu via como se fosse um homenzinho assim, com uma asinha. E tinha na boca um canudo perfeito de trombeta. Começava fininho assim, e aí se abria assim. Essa foi a imagem da nuvem que apareceu, uma trombeta. Depois dessa trombeta, apareceu a mão. Eu olhei, eu buscava o sinal, e apareceu a mão, indicando, dando uma indicação para um determinado lugar. Então eu olhei nessa direção. E na hora que eu olhei nessa direção que me indicava, eu vi que lá já tinha uma nuvem de uma figura de homem assim, uma figurinha de homem assim. E essa figura de homem tinha um negócio assim, como se fosse o meu dedo assim, ó, que saía assim fininho, como se essa pessoa estivesse soprando ventos. E quando eu olho para essa nuvem que estava soprando ventos, eu escutei uma voz. E essa voz me disse assim, iniciarei com fortes ventos e grandes tormentas. O Senhor falou, iniciarei com fortes ventos e com grandes tormentas. E aí eu escutei isso. E na hora que eu escutei isso, eu continuei buscando. E quando eu olho aqui, eu vejo que nesse tempo dos grandes ventos, das fortes, que é o tempo da trombeta, que é o mesmo tempo, nesse tempo, que era um tempo assim, eu olho e eu vejo uma outra nuvem. E eu não entendi nada. Eu vejo um bonequinho, mas esse bonequinho estava deitado, entendeu? Esse bonequinho estava deitado. Eu desenhei aqui mais ou menos. Queria voltar a negócio, mas não tô conseguindo não. Pra mostrar o desenho que eu desenhei. Vai daqui Deus não quer que mostre. Deixa eu falar com vocês. Aí orando ao Senhor. E antes disso, aconteceu mais coisa. Por quê? Porque eu falei, Senhor, olha, o Senhor sabe que eu tenho dificuldade para entender as coisas. Eu preciso que o Senhor confirme para mim, para que eu não me engane. Se eu tiver que falar alguma coisa, Senhor, que seja verdade, que seja algo do Senhor, que eu não venha ser pedra de tropeço na vida de ninguém, levantando para enganar ninguém. Se o Senhor quer que fale alguma coisa, o Senhor tem que confirmar para mim isso. E outra coisa, Senhor, se é o Senhor que está falando, essa voz que eu estou escutando é a sua voz, o Senhor vai ter que confirmar para mim que é a sua voz. Eu olhei para o céu, em cima de mim, o céu estava sem nenhuma nuvem mais. Estava azul em cima de mim. Essas nuvens que se formou de uma tempestade já estavam retiradas nessa direção, assim, longe de mim, e como se eu estivesse aqui, né? Então eu olho pra cima assim, em cima da minha casa assim, na região que eu estou, como se fosse em cima da minha cidade assim, não tinha nenhuma nuvem mais. Então eu olhei e vi que as nuvens da tempestade estavam se afastando. E quando eu vi que estava se afastando, eu falei com o Senhor, Senhor, como sinal seu, orei em pensamento, orei em espírito, não orei com voz alta. E eu falei com o Senhor, eu falei assim, para que Satanás não me escutasse, né? Que Satanás escuta quando a gente fala, quando a gente pensa, Satanás não escuta, para que Satanás não usasse isso ao favor dele, né? Então eu conversei com o Senhor e falei, Senhor, para confirmar isso, eu te peço para que venha chuva sobre a minha casa. E aí aconteceu que eu entrei para poder fazer a janta para o meu pai. Comecei a fazer a janta para o meu pai. E o Senhor falou assim, vai lá fora e olha de novo o céu. Aí já começou já a anoitecer, sabe? Vai lá e olha o céu. Aí eu olhei o céu e falei, Senhor, eu vejo o céu muito escuro aqui em cima da minha casa e não vejo nenhuma estrela. Como se estivesse aqui em cima, porque já estava escurecendo, já era como umas 7 horas, quase 8. Falei, Senhor, eu sinto que como se tivesse aqui em cima nuvens de chuva, porque não me deixa ver o céu, não me deixa ver estrela nenhuma. Inclusive até falei com o meu marido, falei, olha, eu não tô vendo as estrelas. Aí fui pra dentro de novo, terminar de cozinhar, sabe?
E aí eu estava fazendo a comida e a janela estava aberta. A janela estava aberta, veio um vento forte pela janela e soprou no fogo. E o fogo fez... Sabe quando sopra o fogo faz esse ruído? Esse som, desculpa, misturar espanhol com português. Fez. Aí depois, passou um pouquinho, soprou de novo e eu senti aquele vento assim forte. Através da janela no fogão. De novo, o fogo soprou, que o fogo fez até barulho, sabe? Como se fosse apagar assim, né? E de novo. E aí veio a voz na minha cabeça e falou assim, ou seja, Deus falou comigo e falou assim, quantas vezes eu soprei? Eu falei, Senhor, sopraste 3 vezes. Aí eu falei assim, mas será o que vai acontecer? Será que Deus tá, né? Será que vai soprar 7 vezes? Não, era 3 vezes. E aí ele foi, soprou 3 vezes. E aí na hora que meu filho sai pra fora, vira pra mim, ô mãe, tá chovendo. Depois que o Senhor soprou 3 vezes, caiu a chuva. Aí eu fui lá fora, debaixo da chuva. Fui lá fora, debaixo da chuva, e falei, obrigada, Senhor. Obrigada, eu sei que é o Senhor que está falando comigo. Eu tenho essa certeza dos seus sinais. Mas, Senhor, tu sabe, eu vou continuar pedindo sinal. Eu vou continuar orando, vou continuar jejuando. Vou continuar pedindo sinal. Aí agora, às 2 horas da manhã, eu sei que eu estava sonhando. Eu sei que estava sonhando, assim, forte algo. Eu não lembro de nada. Mas aí vim pra cozinha aqui do meu pai. E eu falei, Senhor, agora como que eu vou fazer, né? Eu sentei aqui e comecei a escrever as coisas que eu vi. E outra coisa que eu vi também, que eu não esqueci de citar, aqui, eu tô me lembrando aqui. São mais 2 coisas que eu vi, 2 símbolos no céu que eu vi, que eu tenho que falar também. Que não estava, ou seja, aqui ó, eu vi as nuvens se formaram, né? Formaram em 2 figuras de homem, assim, ó. Uma de frente à outra. Aqui no meio não tinha nuvem nenhuma. Desse jeito que tá minha mão aqui, ó. Se formou, tá vendo? Assim. 2 figuras de homem. Essa aqui era uma figura escura, como de chuva mesmo, chuva forte, quando vai formando, forma essa nuvem escura, tá? Essa nuvem bem escura. E essa nuvem aqui estava branca. Eu entendi que essa aqui é as trevas e essa aqui é a luz. Eu entendi que as trevas, estava de frente às luzes e que havia uma separação entre as duas. E o que eu entendi é que as trevas ia começar a lutar contra a luz. Eu entendi que esse anjo branco aqui, ó, estava lutando com esse anjo negro, tá, irmãos? Entendi que os anjos do Senhor vão lutar para aqueles que, para proteger-nos e nos guardar, mas Satanás vai fazer muita força, vai fazer frente, tá? Satanás vai fazer frente a tudo isso. Então eu entendi que vai acontecer uma luta muito forte dos anjos do Senhor com os demônios. Eu entendi isso. E o outro que eu vi, que mostra tempo também, eu vi a metade de um cavalo com um cavaleiro em cima. Metade de um cavalinho assim, um cavalinho aqui e um cavaleiro. Mas o cavalo, você sabe que o cavalo, o que acontece? Quando você monta um cavalo, fica a bundinha do cavalo pra fora, assim, né? Se você vai desenhar, fica a bundinha do cavalo. Não, o cavalo terminava aí assim, tinha uma terminação. Ou seja, essa revelação, o tempo dos cavalos estava começando a acabar. O tempo dos cavalos. Eu entendi assim, estava começando a acabar o tempo dos cavalos. Só quem entendeu, digite assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve, porque a tua serva ouve. Deus está falando, ouve quem quer. E é isso, Jesus está voltando. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quer contar o seu testemunho? Me mande seu testemunho. Fale comigo. Sátrio Araújo. Um forte abraço e até a próxima. Só quem entendeu, digite assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve, porque a tua serva ouve. Deus está falando, ouve quem quer. E é isso, Jesus está voltando. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quer contar o seu testemunho? Me mande seu testemunho. Fale comigo. Sátrio Araújo. Um forte abraço e até a próxima.